Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma quinta-feira para falar um pouquinho sobre algumas mensagens, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do livro Renovando Atitudes. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo Galho Verde. Vamos iniciar com uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo aos nossos mentores que estejam conosco, nos protegendo, nos guiando, para que estejam na nossa companhia, abrindo os nossos canais de entendimento, para que tudo que seja dito aqui possa ser internalizado em nossas vidas como aprendizado. E mais do que isso, que nós consigamos colocar tudo isso em prática na nossa vida diária, nas nossas ações do dia a dia. Que nós possamos, que esse trechinho que eu trouxe do Evangelho hoje, elucidado pelo livro Renovando Atitudes, possa trazer para os nossos corações acalento, aprendizado e ação na nossa vida diária. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior para poder conduzir a mensagem que deve ser transmitida hoje. Assim é, que assim seja. Boa noite a todos. Vamos iniciar, então, a nossa reflexão falando aí desse capítulo Galho Verde. O trechinho do Evangelho que ele traz para a nossa reflexão é o seguinte: a partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir. Isso está lá no capítulo 8, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma fala sobre nós, quando estamos no momento do nascimento. Quando a gente nasce e quando a gente ainda está aqui se desenvolvendo, com uma nova oportunidade, com uma nova perspectiva, com um novo... com uma nova condição de trabalhar todas as nossas debilidades para poder melhorarmos essas debilidades, para termos aqui na Terra não somente o aprendizado, mas para que a gente possa também relembrar quem nós somos. Nós somos imagem e semelhança de Deus, por isso somos deuses também, seres imortais, feitos à imagem e semelhança de um Deus que é puro amor. Então, se Deus é puro amor e nós somos a imagem e semelhança dele, somos puro amor. Como temos o dom do esquecimento, quando reencarnamos, a gente chega aqui na Terra bem purinho, né? A gente chega aqui na Terra com sentimentos puros, mas aos poucos vamos retomando quem somos, né? Vamos relembrando quem somos e vamos colocando no mundo aquilo que somos, aquilo que aprendemos, aquilo que é fruto das experiências que nós tivemos durante todas as nossas reencarnações. Então, ninguém nasce como uma página em branco. Nós nascemos com o dom do esquecimento, mas com toda a nossa bagagem em nós, né? A nossa bagagem vem conosco e nos acompanha para que a gente possa aprimorar a cada passo essa bagagem. E é sobre isso que nós vamos trabalhar hoje. E ele começa a reflexão assim: quando crianças, somos como uma argila frágil, ou mesmo como um galho verde, prontos para ser modelados ou direcionados pelos nossos pais, que têm por missão desenvolver nossos potenciais como uma das suas principais tarefas. Jesus, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho chamado... Ai, gente, agora esqueci o nome do Evangelho, daqui a pouquinho eu lembro. Ele diz que iria colocar nas mesmas famílias pessoas que tiveram alguma antipatia em vidas anteriores, para que elas pudessem, numa vida em que elas viessem com uma parentela muito próxima, recuperar aqueles sentimentos negativos que afloraram em vidas anteriores. Moral Estranha é o nome do capítulo, agora eu me lembrei. E então,
quando nós fazemos a nossa programação reencarnatória, nós combinamos com os nossos pais, que podem ter sido pessoas que teriam sido inimigas nossas em vidas passadas, ou a gente pode ter sido inimigo deles. Ou não, a gente pode ter sido também pessoas muito próximas, a gente não sabe, né? Mas o importante é que a missão dos pais é cuidar dessa criança, cuidar, dar amor, lapidar determinadas atitudes, determinadas emoções, reações dessa criança, para que ela possa ser sempre uma pessoa melhor durante a sua existência. Muitas vezes, pais muito ignorantes têm uma criança iluminada perto deles, e essa criança, na verdade, é que vai ensinar os pais a serem melhores, né? O oposto também acontece, pais iluminados com crianças que têm aí dificuldades com relação à vida, e esses pais vão lapidar essas crianças para que elas possam chegar, né, na adolescência, na vida adulta, com algumas características renovadas em si. Já faz parte do nosso processo evolutivo. Então, os nossos pais são direcionados para essa missão. Eles aceitam essa missão no momento em que eles fazem a programação reencarnatória, consentindo serem pais de determinado ser, né? De determinado espírito. Grande parte de nossas percepções e reações emocionais foram internalizadas em razão da influência dos adultos à nossa volta. Nascemos com o dom do esquecimento. Reencarnamos numa família X, escolhida por nós, e nós também escolhidos por essa família. Com todas as propriedades que nós temos ali de aprendizado e de relembrar quem somos. Podem ter sido inimigos, amigos, enfim, a gente não tem como saber. Mas aquela maneira de ser da família em que nós estamos ali inclusos naquele momento histórico da nossa existência vai exercer influência em quem somos. As crenças que eles têm, que eles vão passar para a gente, naturalmente, assim como nós vamos passar para os nossos filhos um dia, aquilo que nós acreditamos como verdade, nós vamos falar para os nossos filhos que é verdade. E os nossos filhos vão precisar ter a percepção da vivência para acreditar se aquilo realmente é verdade ou não, né? A vivência deles é que vai fazer com que eles possam dizer, não, é verdade, não é verdade? E nós, como os nossos pais precisam aceitar a nossa visão de mundo, assim como nós precisamos aceitar a visão de mundo dos nossos filhos. Então, é muito importante esse respeito mútuo, que muitas vezes não é celebrado entre as partes. Por quê? Os pais acabam, muitas vezes, impondo determinadas coisas para os filhos. E eles não fazem isso por mal, na verdade, eles fazem isso por amor. Mas, muitas vezes, criam na cabeça daquele ser uma crença limitante, que vai fazer com que aquela criança tenha, no futuro, uma dificuldade em determinada coisa. Mas isso é algo que se faz pelos pais pensando que é o melhor. Mais para frente, o pai ou a mãe pode até perceber que aquilo não foi o melhor, mas ali já foi, né? E o aprendizado é para os dois lados. Então, assim, as percepções, reações emocionais da família em que aquele ser reencarnou vão ser assimiladas por esse ser, né? E esse ser, então, vai ter que aprender a lidar com isso durante a existência dele. Desde o nascimento, somos todos extremamente sensíveis ao ambiente em que vivemos. Por isso, os adultos devem meditar sobre as posturas que irão tomar em relação às crianças, pois terão grave importância em seu desenvolvimento futuro. Então, por exemplo, se são pais que têm uma autoestima muito baixa e consideram que o filho deve permanecer nessa postura de uma autoestima baixa, sempre submisso, sempre se submetendo, sempre se achando menos do que todo mundo, vai passar essa postura para o filho e o filho vai, durante o processo de vida, trabalhar essa baixa autoestima e ter dificuldade de fazer com que isso se modifique, né? Durante o processo existencial, ele pode perceber isso ou conviver com isso vidas após vida. Não é? Se uma família é muito violenta com a criança, isso também pode
influenciar na postura daquela criança diante da vida. Ela pode se tornar uma pessoa também violenta, sem muitas vezes saber bem o porquê ela está sendo violenta ali. Né? Então, assim, se os pais são muito superprotetores, muito carinhosos, não deixa o filho fazer nada por medo de tudo que possa acontecer, esse medo vai passar para os filhos. Na verdade, essa superproteção ela pode se transformar numa insegurança para o filho mais para frente. Então, precisamos ter muito cuidado, muita medida na maneira como a gente vai trabalhar a educação dessa criança, para que a gente realmente contribua com ela, ao invés de atravancar a vida dela, colocando nela crenças que não são necessárias para a sua evolução. Na verdade, que limitam a sua evolução. Determinados atos no ambiente familiar podem melhorar e desenvolver ou deteriorar e inibir a organização psicoespiritual da personalidade infantil. Então, como eu falei, né? Se o pai ou a mãe é muito superprotetor, isso pode limitar a criança, deixando-a insegura na sua vida, deixando cheia de medo, né, cheia de insegurança, não sabendo decidir muito bem. Se o pai ou a mãe são muito violentos, isso pode interferir nessa postura de violência da criança durante o processo de existência. Então, o caminho mais interessante é sempre o caminho do equilíbrio. Nem superproteger demais, nem ser violento, né? A gente precisa trabalhar sempre o caminho do equilíbrio, porque certamente todas as atitudes de pai e mãe vão influenciar diretamente naquilo que aquele ser vai desenvolver durante a existência dele naquela caminhada na Terra. Um ponto básico para a compreensão e aceitação dos conceitos de educação em profundidade é o fato de que as crianças, no início de seu desenvolvimento, são forçadas a aceitar as regras dos pais, que se esquecem de que os filhos não são livros em branco, mas almas antigas que carregam consigo enorme bagagem de experiências em seu currículo espiritual. Quando uma criança nasce, ela não é um ser em branco, não é um espírito que não teve nenhum tipo de experiência. Ao contrário, ela traz toda a bagagem espiritual, emocional, psicológica em si mesma. Num primeiro momento tem o dom do esquecimento, a gente tem o dom do esquecimento, na verdade, né, durante toda a nossa existência, mas aquela bagagem espiritual, emocional está lá. Quem a gente é aquilo ali. E essas coisas vão começar a aparecer já desde pequenininho, né? Determinadas ações, determinadas atitudes, determinadas teimosias, determinados medos, eles vão aparecer no nosso desenvolvimento desde muito cedo. Então, a gente precisa observar aquela criança que está sob a nossa tutela para poder ir percebendo, né, os desvios de caráter, as coisas que são legais, e ir trabalhando isso junto a ela com amor, com dedicação, com harmonia, sem superproteção e sem violência, sempre trabalhando o caminho do equilíbrio. Lembrando de que todo ser, por menor que seja, por criancinha recém-nascida, de 5 anos, de 10 anos, tem uma bagagem espiritual de milênios, né? E tem, então, ali uma vida para poder trabalhar as debilidades que ela traz dessa vida, dessa bagagem que ela tem. Cada criança é um mundo à parte. Então, mesmo que sejam gêmeos, né? Mesmo que as crianças venham na mesma gestação, mesmo que elas tenham lá, né, que sejam gêmeas idênticas, por exemplo, univitelinas, ela é um mundo à parte. Cada uma é uma. Né? A gente conhece aí, todo mundo tem contato com gêmeos, a gente percebe a diferença. Às vezes, eles são opostos na maneira de agir e reagir diante do mundo. Então, é importante que a gente tenha essa percepção de trabalhar as individualidades. Né? Embora existam necessidades generalizadas para todas, precisa mamar, precisa de banho, né? Faz cocô, tem que limpar, faz xixi, tem que limpar, precisa de massagem, precisa de carinho, precisa de atenção.
Essas são necessidades generalizadas. Também a individualidade de cada uma deve ser respeitada, pois os filhos, mesmo de uma só família, são diferentes entre si, inclusive os gêmeos univitelinos. Então, assim, é o que eu sempre falo para os meus filhos e às vezes eles têm dificuldade de entender. Ah, você trata fulano diferente de você me trata. Sim, claro, porque fulano é diferente de você. O amor é o mesmo, mas a maneira de tratar não pode ser igual. Fulano tem característica A, B e C que você não tem, então você não precisa desse cuidado nessa área. Agora, você tem característica C, D e E, e você precisa de cuidado nessa área que fulano não precisa. Então, a maneira de tratar não tem que ser igual, porque as pessoas são diferentes. A gente precisa tratar a individualidade de cada um. Mas isso não significa que a gente tenha mais amor por um ou por outro. É que cada um precisa de cuidado em um determinado aspecto da existência. E os pais precisam ter essa percepção para poder cuidar de cada um dentro daquilo que eles precisam ser cuidados. Impraticável tentar vestir mãos diferentes com a mesma luva, ou enquadrar todas as crianças em igual padrão educativo. Se cada criança é um mundo, se cada ser é individual, não dá para se fazer tudo igual com todo mundo, né? A gente precisa tratar cada um dentro daqueles aspectos necessários às dificuldades daquele ser naquele momento. É isso essa percepção que a gente precisa ter. A gente precisa entender que cada um é um indivíduo, cada um tem as suas particularidades e cada um, portanto, precisa ser tratado dentro daquilo que é importante para ele. Os pais precisam ter esse cuidado, precisam ter esse discernimento e, na hora de fazer esse tratamento, não podem mostrar isso como uma diferença de amor, mas como uma diferença de cuidado em cada área que cada um precisa ser trabalhado. Não se podem determinar modelos, receitas e atitudes absolutamente fixas e rígidas. Né? Então, eu tenho 3 filhos. Cada um é de um jeito. Cada um gosta de se vestir de uma maneira. Cada um tem um estilo. Cada um tem uma maneira de ver o mundo. Eu não posso exigir que os meus 3 filhos sejam iguais. Eu não posso exigir que os 3 pensem da mesma maneira. Que os 3 pensem como eu, porque eu sou um ser diferente deles. Então, eles não podem pensar como eu, eles têm que pensar como eles. Eu preciso estar ali para poder apoiar essas crianças dentro das suas dificuldades, mas sem exigir um modelo, né? A gente não pode padronizar as pessoas não são padronizadas. Cada pessoa é um mundo à parte. Deus criou cada ser único e irrepetível. Não existe ninguém igual na Terra. E é essa diversidade no universo, né? E é essa diversidade que é tão linda, né? Comecei dizendo, somos a imagem e semelhança de Deus. Sim, mas cada um com as suas particularidades, com as suas vivências, com as suas aprendizagens, com as suas experiências, que vão fazer de cada um ser único. Porque cada um faz as suas escolhas, e as escolhas fazem das pessoas diferentes. Aceita-se com flexibilidade que cada criança terá uma importância à medida que se desenvolve sua personalidade. Então, você tem 4 filhos. Cada filho tem uma personalidade diferente. E cada um vai mostrando a sua importância de acordo com o desenvolvimento que eles têm. Então, padronizar, exigir que sejam todos iguais, exigir que tenham o mesmo comportamento, comparar, né? Fulano é melhor do que você. Se você fizesse igual a fulano, isso destrói a vida do outro, porque o outro não é igual, ninguém é espelho de ninguém, ninguém é igual a ninguém, né? A gente fala a questão do espelho quando alguma atitude me incomoda no outro, aquilo está em mim. Mas isso não significa que eu seja igual àquela pessoa. Significa que eu preciso prestar atenção naquela atitude que o outro teve e está perto em mim também. Mas está em mim de modo diferente, porque eu sou um ser único e irrepetível. Assim como o outro também é. Então, é importante a gente trabalhar essas diferenças e respeitar as personalidades próprias de cada ser. Todas as crianças gostam e necessitam de correr, de brincar, de estudar, de comer, de ser educadas convenientemente.
mas cada uma terá características peculiares e não poderá correr, brincar, estudar e comer como as outras, nos mesmos moldes e figurinos. Então, cada um é um. Cada um se desenvolve de um jeito. Cada um gosta mais de uma coisa ou mais de outra coisa. Não é melhor ou pior do que outro por gostar mais disso ou daquilo, por ter uma necessidade diferente. Por exemplo, desde pequena, eu sempre soube que eu nunca tive nenhum talento para a área de naturezas, né? Das áreas biológicas, nada disso. A minha área sempre foi mais a humanidade, né? E eu me desenvolvi nas linguagens. Tudo bem, são as minhas potencialidades. Se o outro se desenvolve na matemática, excelente. Se o outro se desenvolve na biologia, maravilhoso. Que bom que existe a diversidade. Mas é importante que a gente respeite. Existem alguns pais que dizem: se você não for fazer tal curso, nem conta comigo para te ajudar. Tal curso é um sonho do pai. Mas será que é o sonho do filho também? Então, por que não ajudá-lo naquilo que ele realmente tem vocação para fazer, naquilo que ele tem vontade de fazer? Pode ser que no desencadear, né, no desenvolver dessas ideias, o filho perceba que aquilo que ele escolheu nem seja o mais legal para ele, que o pai realmente tinha razão, ou não, que ele se desenvolveu tão bem naquilo que ele escolheu que o pai vai se surpreender com ele. Então, existem muitas possibilidades e a gente precisa respeitar essas individualidades e precisa respeitar também o tempo de cada um dentro do desenvolvimento. Um outro ponto importante é que, em muitas circunstâncias, as reações educativas dos pais não atendem basicamente às necessidades dos filhos, porém a deles mesmos. É o que a gente acabou de comentar, né? O meu sonho é ser arquiteta. Então, eu preciso muito que meu filho realize esse sonho para mim? Não. Meu filho é um mundo à parte. Meu filho é um mundo diferente do que eu sou. Ele é uma pessoa completamente diferente do que eu sou. Ele vai ter vontades e desejos diferentes dos meus. Então, ele não tem que realizar os meus sonhos, ele tem que realizar os sonhos dele. Se eu não fui capaz de realizar os meus sonhos nessa existência, preciso buscar isso ainda nessa existência, né? Para que ele possa ser realizado. Nunca é tarde para nada. É só a gente ter força de vontade. Mas a gente não deve colocar essa expectativa no nosso filho. Ele tem que ser livre para fazer as próprias escolhas, assim como nós queremos ser livres para fazer as nossas escolhas. Então, não adianta a gente colocar expectativa no filho achando que ele tem de ser dessa forma. A gente precisa aceitar como ele é. Inconscientemente, tentam educá-los através das projeções de seus conflitos, frustrações e problemas pessoais, nunca atingindo uma dinâmica profunda e direcionada às reais necessidades dos filhos. Uma pessoa fica tão centrada em si mesma, fica tão focada nos próprios problemas, em resolver os próprios problemas, que não consegue sair de si e ir para o filho, para poder entender quais as necessidades, as dificuldades e as prioridades do filho, né? Então, a gente precisa trabalhar essa ideia de que os seres são diferenciados e a gente precisa trabalhar as diferenças dentro do mesmo convívio. A gente precisa aceitar as diferenças, entender e compreender as escolhas de cada um, assim como nós queremos que nos compreendam e nos aceitem. Certos adultos vivem suas dificuldades interiores na vida. Certos adultos vivem suas dificuldades interiores na vida da criança, tentando resolver seus problemas nos problemas infantis, sentindo-se destroçados ou vitoriosos conforme as derrotas e os triunfos dos filhos. Então, assim, a pessoa não tem mais vida. A pessoa já desistiu de viver. Então, ao contrário daquele que só pensa em si e não consegue sair de si para o filho, outros pensam só na vida do filho e esquecem que tem vida. E projetam toda a sua vida no filho, né? E isso é uma carga muito pesada para o filho, porque a pessoa já desistiu de si mesma e agora projeta o que ela acha no filho. Então, é no filho que ela vai ter toda a excelência, vai ter tudo que ela gostaria, né? E projeta a vida dela inteirinha na vida do filho. É uma carga muito pesada para a criança. Vai uma carga muito pesada depois para o adolescente.
e é uma carga que vai ser pesada para o adulto. Né? Então, a gente precisa trabalhar essa separação. Eu sou um ser, o meu filho é outro ser. Eu tenho minha vida, eu preciso trabalhar a minha vida, eu preciso contribuir com a vida do meu filho, sem sufocá-lo, sem superprotegê-lo, sem colocar numa redoma de vidro, sem querer que ele seja algo que me agrade, mas sendo algo que agrade a ele mesmo e eu sendo algo que me agrade. Cada individualidade tem que ser trabalhada no conjunto, mas tem que ser trabalhada. Os resultados de tudo isso serão uma pessoa atingindo a maioridade completamente desconectada de suas realidades e profundamente desorientada. Superprotegeu demais, projetou demais o pai no filho, não deixou o filho ser quem ele é, ele vai ser desorientado porque ele nunca vai saber o que ele quer. Ele nunca vai saber fazer escolhas, ele nunca vai saber caminhar com as próprias pernas. Então, ele vai estar sempre perdido durante o processo existencial dele. Um fato a destacar é o sofrimento dos filhos em razão de constantes atitudes inibitórias provocadas por adultos que se comportam com excessivo controle e zelo. Impedem que as crianças expressem gestos e raciocínios espontâneos, bem como a sua forma de ser. Fala isso para fulano, fala aquilo para Beltrano, fala como é, fala como é que não é. Ah, ele quer isso, ele quer aquilo. Não deixa a criança se expressar. Fala tudo pela criança e não deixa ela ser quem ela é, ela demonstrar quem ela é. Então, ela vai se tornando uma pessoa artificial, vai se tornando uma pessoa introspectiva, uma pessoa sem poder de decisão e vai se tornando uma pessoa insegura. Desencorajam-nas a promover suas ideias inatas, desestimulam-lhes as vocações naturais, alteram-lhes as atividades para as quais teriam toda uma habilidade instrutiva e faculdades apropriadas, e impedem o desenvolvimento de sua própria índole, prejudicando-as. Por exemplo, uma criança que tem uma certa habilidade para esportes radicais. Os pais têm medo daquilo e proíbem a criança de praticar. Ali ele ia se destacar. É um esporte radical, um esporte perigoso. Não, isso é muito perigoso, não vou deixar meu filho fazer. E impede ele fazer e era ali que ele teria um destaque, né? Um filho, quer ser músico. Não, meu filho não vai ser músico de jeito nenhum. Né? Músico não ganha nada, tem que ser médico, engenheiro, advogado, porque isso é que dá dinheiro. Impede o filho de se desenvolver numa área que ele podia ser feliz e poderia ter, sim, uma projeção. Né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente precisa deixar a pessoa experienciar. Então, é importante estimular as capacidades das pessoas e não desestimular essas capacidades. Portanto, devemos ser cuidadosos na análise de nossas influências parentais junto aos filhos, porque em nome da missão ou da educação filial, não nos é lícito forçar ou distorcer os galhos verdes, impondo-lhes opiniões e decisões e deixando de proporcionar-lhes gradativamente o hábito das próprias escolhas. É importante impulsionar, né, a pessoa a fazer as próprias escolhas, impulsionar a pessoa a ter a sua visão de mundo. Se durante o processo a gente percebe que podia melhorar aqui, a gente pode aconselhar a pessoa a melhorar nisso ou naquilo, mas não pode obrigá-la, né, a fazer o que a gente quer. A gente precisa ir conhecendo a pessoa, lembrando que ela não é uma folha em branco, lembrando que ela tem uma bagagem enorme. Então, a gente precisa ir conhecendo gradativamente a pessoa, conhecendo aquele filho, estudando aquele filho, compreendendo aquele filho, vendo o que ele tem de qualidades, vendo o que ele tem de dificuldades, para ir contribuindo com ele no processo e não inibindo as suas capacidades e não super protegendo para que ele se torne uma pessoa insegura. Super protegidos contra os erros, defendidos dos problemas e dificuldades,
Vemo-los crescendo à sombra dos pais, indecisos até sobre as mais simples opções, numa situação de dependência e apego que se prolonga, em muitos casos, durante toda a encarnação, e também, por que não, nas futuras. Então, esse tipo de atitude dos pais com relação ao filho não vai contribuir com o filho. Pelo contrário, vai fazer com que ele se torne uma pessoa insegura, indecisa, sem capacidade de discernir sozinho o que ele precisa fazer, as escolhas que ele deve fazer, sempre buscando opinião em outras pessoas e nunca dentro de si próprio. Né? Então, isso pode se alongar por essa encarnação inteira e também por encarnações futuras, até a pessoa ir perdendo aquilo com outros pais que podem trazer uma segurança maior para ele. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso à medida que se desenvolvem os órgãos, o que a gente começou lá no capítulo 8, item 4, do Evangelho segundo o Espiritismo. E as crianças vão adquirindo uma maior possibilidade de se expressar como realmente são. Então, nasceu petitinho, chorando, não sabe falar, vai aprendendo a falar. Naqueles primeiros meses, eles vão ter ações e reações que vão mostrando para a gente graus de irritabilidade com alguma coisa, problemas de rejeição com outra, antipatia com determinada pessoa. Vai crescendo, isso vai se tornando cada vez mais claro. E aí que entra o cuidado dos pais em conhecer, reconhecer e trabalhar com esse ser essas qualidades e essas debilidades, para que possa, então, ir lapidando e melhorando, sem impor, né? Mas com amor, com muito amor, para que ele possa perceber esses caminhos que ele pode trilhar. A partir daí, devem ser educadas de forma coerente com seu caráter instintivo e traços de personalidade, fruto dos conhecimentos que adquiriram nas experiências anteriores. Então, juntando toda a bagagem que ele já tem de vidas pregressas, com aquilo que os pais estão passando para eles nessa encarnação, juntando tudo isso, ele tem possibilidade de trabalhar uma encarnação mais ativa, mais segura, mais pertinente, fazendo com que tudo aquilo que ele vai aprender aqui possa ser realmente uma construção saudável e não uma estagnação em determinadas partes aí da sua evolução, né? Então, os pais contribuem muito nesse processo para que os filhos possam ter esse progresso de uma maneira bastante salutar. Nunca, porém, nos padrões da coerção, da exigência, da comparação, da crítica constante ou da superproteção, fatores de insegurança e de desajustes psicológicos futuros. Então, olha lá, coerção, não adianta, né? Não é você coibindo, você trabalhando de forma violenta que você vai resolver. Nem de exigências, né? Exigências que o filho não pode cumprir, né? Eu me lembro que algumas famílias falavam assim para mim: eu não admito que meu filho tire nota menor de que 80% na escola. Eu ficava pensando, mas será que se eu colocar essa imposição para os meus filhos, isso vai ser salutar para eles? Aí eu descubro que um tem dislexia, que o outro tem déficit de atenção. Então, se eu imponho uma regra rígida de que vocês têm que tirar no mínimo 80% da nota, eu destruo meu filho na escola. Porque ele não tem o mesmo tipo de aprendizado que os outros. Ele não é inferior e nem superior. Ele tem uma inteligência diferenciada. Ele aprende de modo diferenciado. Então, ele não atinge determinadas notas que deveria atingir, porque a maneira dele aprender é diferente. Muitas vezes os professores não compreendem. Eu sou professora e posso falar isso de carteirinha. Muitas vezes a gente não compreende a maneira do aprendizado daquela criança. Dentro de uma sala de aula com todo mundo junto, é muito difícil fazer essa distinção. Então, eu não podia exigir dos meus filhos uma nota acima de 80%, porque eles não iam conseguir isso em todas as disciplinas, eles conseguiriam em algumas. E graças a Deus que eu não fiz, porque senão eu teria destruído os dois na escola. Né? Então, exigências não são interessantes. A gente precisa perceber
as potencialidades dos nossos filhos para poder trabalhar essas potencialidades sem exigências. Comparar, nunca, né? Comparar um filho com o outro, um filho com um coleguinha, ele sempre vai se sentir menor, menosprezado, a autoestima dele vai cair, isso não vai ser salutar para ele. Nunca fazer comparações. Lembrar que cada pessoa é um mundo à parte, cada ser é único e irrepetível, então não tem de ter comparação em relação a nada nem a ninguém. A gente precisa respeitar as pessoas como elas são. Da crítica constante ou da superproteção, criticar constantemente o comportamento, né? É importante conversar. Muitas vezes, se um comportamento se repete, colocar no banquinho para pensar, deixar pensando um pouquinho, voltar para conversar. Às vezes precisa ter uma atitude um pouco mais ríspida, mas sempre com amor, sempre com carinho, sempre no intuito de fazer a pessoa raciocinar, refletir em cima daquilo. E superproteger nunca, né? A gente vê que filhos superprotegidos muitas vezes envolvem características muito penosas para si mesmos. Tudo isso vai gerar insegurança e desajuste no futuro. Então, é muito importante a gente pensar em tudo isso. Pais generosos, de espírito totalmente isento de crítica destrutiva, aproximam-se das crianças com o objetivo real de lapidá-las, num clima constante de muito amor e compreensão, jamais se esquecendo de que elas não são suas, mas almas externas, em estágio temporário no recinto de nosso lar. São criaturas de Deus a caminho da luz. Vamos lembrar, no início da nossa fala de hoje, né, que a gente falou, muitas vezes um pai e um filho vêm porque foram inimigos em vidas passadas. Então, em vidas passadas, provavelmente, eles não foram pais e filhos. Eles foram inimigos, pessoas de famílias diferentes que não se davam bem. E nessa vida vieram como pai e filho. Então, o pai não tem propriedade sobre o filho. Nessa existência, eles estão nessa posição. Numa existência seguinte, pode vir um contrário. O filho pode vir como pai daquele, ou pode vir como amigo, pode vir como irmão. Então, não existe uma programação que vai fazer com que a gente sempre venha na mesma posição. As posições vão se modificando. Por isso, jamais nós somos donos de outro ser. Cada ser é um ser único e irrepetível. Cada um tem as suas individualidades. O que o pai pode fazer por um filho é buscar, dentro do respeito, da generosidade, do amor, lapidar determinadas atitudes, ações e reações desse filho. Então, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que eu tenha levado para vocês uma mensagem interessante, né? Com essa temática do galho verde, né? Para que a gente possa pensar um pouquinho mais sobre essas questões, né? De como que a gente está trabalhando com os seres que a gente ama, de que maneira a gente está tratando esses seres. A gente está fazendo de uma maneira bacana ou a gente está, por pensar que aquilo é amor, sufocando esse outro ser e não deixando ele ser quem ele realmente é. Eu preciso pensar em tudo isso para que as minhas atitudes possam ser mais assertivas com relação àquela pessoa que está sob a minha tutela. Gratidão a todos por estar aqui mais uma quinta-feira comigo. Pessoas encarnadas, desencarnadas, pessoas que estão assistindo agora, pessoas que vão assistir depois que a live ficar gravada. Gratidão. Namastê. Até semana que vem com mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Beijo no coração de todos. Até lá.